Senhores, eu acabei enfrentando problemas aí de armazenamento. Tive que fazer o vídeo aí em 2 vezes. Mas continuando, como eu disse para vocês, quando se fala de religiosidade na Idade Média, se fala da Igreja Católica. É evidente que aqui, gente, eu estou dando ênfase a uma religiosidade ocidental. O mundo ele é muito mais amplo que o Ocidente. Você tem religiões antiquíssimas aí no Oriente. Embora a gente saiba que existe um laço em comum, que são as culturas indo-europeias, que na verdade criaram religiões nos dois extremos do planeta, mas isso é uma outra história. A gente está falando aqui de religiosidade na Idade Média, onde a Igreja Católica realmente era a instituição mais poderosa. Muita gente pergunta, professor, por que a Igreja Católica ela tinha tanto poder na Idade Média? Eu quero que vocês imaginem o seguinte contexto. Na Idade Média, a maioria das pessoas viviam no campo. 80% das pessoas eram servas e que viviam da terra, viviam da agricultura. Então, quando você fala de Europa medieval, você fala de uma Europa ruralizada. As pessoas viviam no campo realmente. E a maioria das pessoas naquele período histórico eram analfabetas, pessoas que não sabiam ler e não sabiam escrever. Entretanto, percebam, nessas pessoas era muito presente uma mentalidade que dizia o seguinte: a promessa do Novo Testamento está para se cumprir. Que promessa é essa? O cristianismo ele se sustenta numa ideia que é elementar. A ideia de que um homem, um filho de Deus, ele venceu a própria morte. E a aliança que ele fez com toda a humanidade é que ele viria resgatar a humanidade da própria morte, ou seja, nós também venceríamos a morte através dele. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ela abre o quê? Uma promessa de uma vida após a morte. Pois bem, eu estou falando de uma população que era eminentemente analfabeta. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, qual é o único documento que, embora ele não seja concomitante com a mesma época histórica, mas ele foi escrito sobre isso, qual é o documento que versa sobre isso? É a Bíblia. Agora percebam o seguinte, meus amigos. Estou falando de um contingente imenso de pessoas analfabetas que queriam porque queriam ser salvas e acreditavam que Jesus Cristo ia chegar amanhã. Essas pessoas queriam saber o que Deus tinha para dizer para elas. Essas pessoas precisavam disso. Qual era a única instituição no mundo medieval em que pessoas, autoridades, sabiam ler a Bíblia e poderiam reportar esse conhecimento para essa humanidade? A Igreja Católica. É importante que se saiba disso. No mundo medieval, o saber, a língua escrita, quem detinha isso era a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos seus acervos, das suas bibliotecas, enfim, a Igreja Católica de maneira unilateral, de maneira monolítica, ela que detinha esse saber ainda mais sofisticado. Então, as pessoas olhavam para a igreja como uma tábua de salvação. Ali estavam as pessoas habilitadas a dizer o que Deus está dizendo para mim. Elas leem a Bíblia, elas estão com a palavra de Deus. Então, quando a igreja ela monopolizava a leitura e a interpretação da Bíblia, ela tinha um poder imenso, um poder religioso imenso sobre as pessoas. Imaginem que você está em alto mar, água, você não vê terra. E de repente, por uma desgraça do destino, aquela embarcação desmancha com você. E você ali desesperado, vendo a morte chegar, você vê um pedaço de madeira caindo na embarcação. Você segura aquilo como se fosse, por isso que o nome é tábua de salvação. Você segura aquilo com toda a sua esperança e com toda a sua força. Eu diria que no mundo medieval a igreja se colocava como essa tábua de salvação. Então é importante que vocês saibam que o poder da igreja vinha muito disso. Então era um poder que se dava de maneira religiosa, era um poder que se dava de maneira econômica. Por quê? Nesse tempo do feudalismo, ter a terra era muito mais importante do que você ter dinheiro. Na verdade, o dinheiro praticamente para de existir na Idade Média. O comércio entre as pessoas regride a um ponto da permuta, das pessoas terem que trocar as coisas ali numa atividade comercial. Então, nesse sentido, ter dinheiro não era importante. O que era importante era ter terra. Terra era a fonte da riqueza, era o símbolo da riqueza. E naquele período, além dos senhores feudais tradicionais, a Igreja Católica era uma grande senhora feudal. Para vocês terem uma noção, na região onde hoje é um país chamado Alemanha,
quase a metade do território pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. Então a Igreja Católica tinha poder religioso, tinha poder econômico, tinha poder político, obviamente, nenhuma decisão política era decidida sem o aval da Igreja Católica, então era uma grande atora política naquele momento. E um outro aspecto que eu acho que está muito ligado à questão da religiosidade é o poder moral. Era a Igreja Católica que dizia o que era certo e o que era errado, o que podia ser dito e o que não podia ser dito, o que podia ser mostrado e o que não podia ser mostrado. E aqui eu faço uma ressalva. O corpo humano, naquele período, ele era tido como uma fonte de pecado. Então, era muito comum que parte do corpo humano fossem mostradas cobertas, mostradas, pintadas e daí por diante. Sobretudo um tipo de corpo, o corpo feminino. A sexualidade feminina ela sempre foi controlada ao longo da história, sempre, até hoje. Até hoje, senhores. Essa ideia de que existe uma liberdade sexual, isso até a página 2. O corpo feminino ainda hoje, ele é bastante controlado socialmente. E existe uma luta muito grande contra isso e eu sou totalmente favorável a essa luta. Mas naquele período, a coisa era ainda muito mais pesada, né? Então, a Igreja Católica tinha grande poder político, econômico, religioso, moral e daí por diante. E aqui eu preciso dizer uma coisa para vocês. A própria divisão social da Idade Média, então você tinha a igreja, você tinha a nobreza, que eram os senhores feudais, e você tinha a maioria que eram servos. Até essa divisão social, ela tinha um respaldo religioso. Por quê? A igreja dizia o seguinte naquele período: a sociedade tal como ela é um reflexo da sociedade divina. Portanto, o que acontece aqui, as posições sociais, são posições que obedecem o quê? Uma vontade de Deus. E aí eu pergunto para vocês, se as posições sociais, elas obedecem à vontade de Deus, foi Deus que disse, olha, tal pessoa está nesse ponto, tal pessoa é um nobre, tal pessoa é um servo. Se Deus foi ele que determinou isso, quem somos nós para questionar isso? Isso tem implicações, senhores. É o equivalente a dizer assim, se você é pobre, você não pode questionar a pobreza, porque Deus quis que assim fosse. Então esse pensamento era muito enraizado na mentalidade medieval, era muito enraizado. Então percebam, a mesma divisão social que se via naqueles tempos, que era uma divisão hoje, olhando em retrospectiva, sem cometer nenhum tipo de anacronismo, ela me soa bastante injusta, naquele período já era injusta. Isso se dava por quê? Porque havia essa percepção de que aquilo, na verdade, obedecia uma vontade que estava para além da vontade humana. Então, um bom cristão, ele cabia entender essa realidade e obedecer de cabeça baixa. É claro que isso mudou, senhores. A gente está falando de um mundo medieval. O mundo mudou, as pessoas mudaram, a igreja mudou, houveram várias reformas. Eu acho que isso cabe em outras e outras aulas, né? Mas não é o caso agora. O caso dessa aula aqui, eu queria traçar, na verdade, um fio. Na verdade, isso aqui não foi nenhuma aula, foi mais considerações que eu fiz sobre a religiosidade. Então eu peguei desde a antiguidade, um pouquinho da pré-história, vim trazendo, passei pelo politeísmo, que é algo importantíssimo para se entender esse mundo antigo. Tentei explicar essa transição aí para o mundo, para uma percepção mais monoteísta, que é tão presente hoje no mundo. Cheguei à Idade Média. Então acho que isso cumpre bem a proposta também que a escola passou para vocês, de recuperação enquanto ciências humanas. A minha ideia era essa enquanto história. E nós estamos chegando ao final, né, de uma relação. Eu acho que talvez tenha mais uma ou duas situações de aprendizagem, mas eu queria muito mesmo dizer para vocês, e o educar ele só é importante quando ele só fala, ele vira uma coisa inchada, uma coisa sem sentido, cerimonial, e não é isso. Eu quero dizer para vocês. Quero dizer, olhando nos olhos de vocês, que foi um ano pesado, foi um ano difícil, foi um ano de perdas, mas foi um ano de humanidade. Foi um ano em que a gente percebeu o quanto um faz falta para o outro. E eu quero dizer para vocês, assim, do fundo do meu coração, que eu sinto cotidianamente muita falta de vocês.
O Vicente Leporello não é só um lugar, não é só corredores, não é só listas. Ele é feito por pessoas, pessoas que sonham, pessoas que se descobrem, pessoas que merecem ser bem acolhidas. E infelizmente nos foi privado esse ano. Então, se eu tivesse que deixar, eu estou deixando agora uma mensagem de despedida para aqueles com quem eu trabalhei esse ano, mesmo que de maneira remota, é que insistam. A vida ela é feita de um monte de coisas, mas ela é também feita de insistência. Quando você joga um pneu ladeira abaixo, ele, pela força da inércia, ele desce. Ele desce sem nenhuma resistência, ele vai embora. A vida não é assim, gente. A vida, às vezes, você desce, é gostoso, é prazeroso, mas às vezes tem que empurrar para cima. Às vezes, viver de verdade é uma decisão. Às vezes, dói demais viver. E eu acho que vive aquele que é bom. Vivem aqueles que têm um coração bom. Vivem aqueles que são capazes de amar, capazes de abraçar, capazes de sentir prazer com o prazer do outro. E quando eu digo prazer em todos os sentidos. A gente vive numa sociedade que aprendeu a odiar, uma sociedade que aprendeu a não aceitar o outro. Se eu dou aula de história é porque eu quero que vocês entendam que existe um outro, que existem outros, e esses outros têm o direito de viver tanto quanto cada um de nós. Seja negro, seja mulher, seja transexual, não interessa. As pessoas têm o direito de viver, e têm o direito de viver com felicidade. A felicidade deveria estar na lei. Deveria ter uma lei que diz assim, a felicidade é um direito inalienável. E a educação serve para isso, para construir um mundo bom, um mundo justo, um mundo humano. Mesmo à distância, eu tentei contribuir com isso. Não foi da maneira que eu queria, não foi da maneira que nos foi dado, mas amanhã é um outro dia, né? Então, vivam aí esse final de ano, curtam esse final de ano com os cuidados que, infelizmente, nós temos que ter, ou felizmente nós podemos ter. Façam aquilo que o coração de vocês pedir, mas não esqueçam de uma coisa. A liberdade, ela pressupõe algo maravilhoso, que é a faculdade de você olhar para a sua vida e viver da maneira como você quer viver. É bom ser livre, gente, é muito bom ser livre. Mas a liberdade, ela só é verdadeira quando ela não machuca, quando ela não agride, quando ela não bate no outro, quando ela não engole a liberdade do outro. E é um equilíbrio difícil. Amadurecer tem a ver com isso. A ideia de amadurecer tem a ideia de saber valorizar a liberdade, mas ver a liberdade do outro. E a educação tem muito a contribuir com isso, muito. Então, vivam a liberdade de vocês, mas não esqueçam de ouvir sempre. Ouçam quem ama vocês. Ouçam os professores de vocês. Ouçam a mãe de vocês. Ouçam o pai de vocês. Ouçam aquelas pessoas que dariam a vida por vocês. Nós não nos bastamos. Nós não somos autossuficientes. Existe uma coisa aqui que precisa do outro, né? Só que para que exista o outro, esse outro precisa ser valorizado. Da mesma maneira que você quer ser valorizado, valorize o outro também. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Eu amo demais todos vocês. Um grande abraço.